Desde 2020, o mundo tem vivido momentos históricos. E cada ano depois disso, o planeta tem descido por um caminho imprevisível de eventos extraordinários. O que 2025 trará para superar tudo o que vimos até agora? Por que, a partir de 2020, cada ano parece superar as expectativas e de maneira negativa o ano anterior? Prepare-se, porque você está prestes a descobrir as 7 profecias para o ano de 2025. Profecia de número 7. A maioria dos vídeos dessa natureza está repleta de profetas que morreram há séculos. No entanto, mesmo nos dias de hoje, continuam surgindo novas figuras que afirmam ter o dom da vidência, dizendo que podem ver o futuro e alertar a humanidade sobre calamidades indescritíveis. Um deles é Abhigya Anand, um jovem indiano que, com apenas 18 anos, tem sido comparado ao próprio Nostradamus e cativado a atenção mundial graças às suas profecias baseadas na astrologia védica, um sistema astrológico indiano com mais de 5.000 anos de antiguidade. Anand previu um terremoto de 7,4 graus de magnitude em Taiwan, o que de fato aconteceu em abril de 2024. Suas palavras foram: um grande terremoto pode afetar áreas ao redor do Círculo de Fogo do Pacífico antes de abril de 2024. E Taiwan deve estar alerta. Anand também nos adverte que 2025 terá uma recessão econômica de enorme magnitude, marcada pela queda de mercados emergentes e pelo enfraquecimento do comércio internacional. Segundo ele, os astros indicam um período de incerteza financeira. Anand também prevê para 2025 um aumento das tensões no Oriente Médio e na Ásia, com uma possível escalada no conflito entre China e Taiwan, que poderia culminar em um confronto aberto envolvendo potências globais, gerando um mortal efeito dominó. Com base na precisão de algumas de suas profecias anteriores, que se concretizaram, talvez devêssemos prestar mais atenção aos eventos previstos por Abhigya Anand. Profecia de número 6. Chamado por alguns de o profeta adormecido, por receber suas revelações em estado de transe, Edgar Cayce é um dos profetas modernos mais renomados, devido não apenas à quantidade de profecias que proferiu, mas também à precisão delas. Segundo seus estudiosos e adeptos, recentemente, 2 notícias relacionadas à cidade de Nova York trouxeram à memória este profeta norte-americano do século XX e fizeram seus investigadores chamarem a atenção para algumas de suas profecias, que parecem estar prestes a se cumprir. Uma dessas notícias refere-se a um estudo publicado sobre o fenômeno da despovoação de Nova York, causado pelos altos custos de vida, crises pessoais decorrentes da pandemia e o crescente número de zumbis urbanos, pessoas sem teto e viciadas em fentanil que vagam pela cidade drogadas e em busca desesperada de dinheiro para sua próxima dose. Além disso, outro estudo aponta para o afundamento gradual da cidade, indicando que Nova York pode em breve ficar totalmente submersa. Em um de seus livros, Cayce descreveu uma visão em que viajava em uma nave em forma de charuto que pairava sobre uma Nova York irreconhecível. Segundo Cayce, os edifícios estavam parcialmente submersos na água e as ruas inundadas estavam praticamente desertas, povoadas apenas por seres desolados e desgrenhados que vagavam como espectros. Muitos criadores de conteúdo no YouTube e TikTok têm publicado vídeos explorando as áreas mais sombrias da cidade, que parecem saídas de uma série distópica, com barracas e acampamentos de viciados em fentanil nas praças e ruas desertas. Além disso, o número de ratos na superfície parece ter aumentado devido às águas que invadem os subsolos. Tudo isso coincide com a visão que Cayce teve da cidade anos atrás. Muitos estudiosos desse profeta acreditam que 2025 será um ano crucial para o cumprimento dessa visão apocalíptica de Nova York,
especialmente após os avistamentos de OVNIs confirmados pelo Pentágono, muitos deles com formato de charuto. A bordo de uma dessas naves, Kais teria testemunhado o infortúnio da grande maçã em sua visão profética, sugerindo que esses objetos voadores precederiam o cumprimento de sua terrível profecia. Profecia de número 5. A capa da revista The Economist frequentemente aborda temas, tendências e eventos importantes que podem ocorrer globalmente no ano seguinte. As ilustrações da revista, às vezes enigmáticas, têm sido consideradas tão precisas na descrição da realidade do ano seguinte, que a publicação é frequentemente chamada de a revista que prevê o futuro. Anualmente, The Economist publica uma edição especial com elementos gráficos que aludem a temas, eventos e tendências que podem marcar o ano vindouro. Embora baseada em estudos e análises, muitos acreditam que as imagens da capa adquirem um tom profético. A edição especial para 2025 já foi publicada, trazendo cores predominantes como preto, cinza e vermelho, que alguns interpretam como símbolos de perigo, insegurança e ameaças. A imagem principal destaca Donald Trump, sugerindo que ele será a figura mais importante de 2025. Na capa, também aparecem uma vacina, um mapa indicando Ásia e África, e símbolos como um átomo, uma explosão e o presidente russo Vladimir Putin, o que pode sugerir um possível conflito nuclear ou o início da Terceira Guerra Mundial. O relógio, representado na capa, parece estar prestes a se esgotar, enquanto um olho atrás da figura de Xi Jinping levanta especulações sobre vigilância tecnológica e inteligência artificial. Alguns interpretam esses elementos como indícios de que a paciência da China em relação a Taiwan pode se esgotar em 2025, levando à anexação completa da ilha. Outros elementos preocupantes incluem símbolos de energia radioativa, a moeda chinesa e um mundo em caos. O histórico de acertos das capas da The Economist em anos anteriores faz com que muitos levem a sério essas mensagens enigmáticas. Profecia de número 4. Conhecida como a Nostradamus dos Balcãs, a profetisa Baba Vanga é uma figura recorrente em análises de fenômenos paranormais. Suas profecias, estudadas por milhares de pesquisadores, continuam a surpreender por sua precisão. Para 2025, ela teria previsto nada menos que uma Terceira Guerra Mundial, que começaria na primavera no hemisfério norte com um conflito no leste, destruindo o Ocidente. Alguns estudiosos associam essa previsão à invasão da Rússia à Ucrânia, que poderia evoluir para um confronto global em 2025. Segundo a vidente, o colapso do governo sírio seria o prelúdio dessa guerra, o que de fato ocorreu recentemente. Em suas visões, Baba Vanga mencionou que o presidente do maior país do mundo, possivelmente se referindo à Rússia, se tornaria o novo líder global, enquanto a Europa seria reduzida a um deserto. Profecia de número 3. Isaías foi um profeta hebreu da antiguidade e faz parte dos profetas maiores do Antigo Testamento, assim chamados não por sua importância, mas pela extensão de suas obras. O livro de Isaías é o compêndio de profecias mais extenso da Bíblia. E também um dos mais influentes, pois além de prever a vinda de Jesus Cristo no ano 29 da Era Comum, quando foi batizado e iniciou seu ministério, também descreve a história de Israel desde a antiguidade até o presente. Embora Isaías não mencione especificamente o ano de 2025, ele apresenta uma profecia interessante sobre a Síria, que parece ter começado a se cumprir e cujo desfecho final pode ocorrer em 2025. No capítulo 17, versículo 3, está escrito: todo o reino da Síria deixará de existir, assim como a cidade de Damasco. Além disso, as cidades do norte, que são o orgulho de Israel, ficarão sem muralhas. Não haverá mais fortalezas em Efraim nem realeza em Damasco.
A mesma triste sorte de Israel cairá sobre os que restarem em Harã. Assim, diz o Senhor Todo-Poderoso. Neste trecho, Isaías fala sobre a queda da Síria e sua eventual dissolução como país, comparando-a ao destino de Israel, que foi dividido e destruído na antiguidade. Em várias partes do livro, Isaías também menciona que os sírios seriam aliados de Israel em determinado período, mas que compartilhariam de sua mesma sorte. Algumas interpretações sugerem que o profeta se referia a um ataque vindo do Irã contra Israel, liderado pelo anticristo, passando pela Síria como rota de invasão. Os recentes acontecimentos na Síria indicam uma possível coordenação entre rebeldes sírios e o exército israelense, enfraquecendo a influência iraniana na região. Assim, o cumprimento dessa profecia pode significar que, em 2025, veremos o exército iraniano, liderado pelo tão esperado Mahdi, Messias para os muçulmanos e anticristo para os cristãos, atravessar a Síria para enfrentar os israelenses e seu Messias em uma batalha final no Monte Megido, conhecido como Armagedon. Profecia de número 2. Nostradamus dispensa apresentações. Ele é o profeta mais conhecido da cultura popular, cujo nome é sinônimo de previsões apocalípticas e catastróficas. Este profeta francês mencionou diretamente o ano de 2025 em várias de suas famosas quadras, prevendo estações confusas e o aumento do nível das águas, interpretado como uma intensificação dos fenômenos climáticos extremos, como o aquecimento global e inundações. Segundo o site Astrofame, especialista em analisar as profecias de Nostradamus, 2025 pode trazer inundações recordes em algumas regiões e secas devastadoras em outras. Além disso, suas quadras mencionam o homem e a máquina se tornando um só. Uma possível alusão aos avanços significativos no campo da inteligência artificial e sua integração em nossas vidas cotidianas. Outro trecho de Nostradamus parece descrever um desastre ecológico no Amazonas, chamado por ele de o Jardim do Mundo, que seria submerso em águas contaminadas com enxofre. Ainda não está claro se esse desastre seria causado pela ação humana ou por forças naturais, como a atividade vulcânica da região. Em qualquer caso, suas palavras oferecem mais motivos para preocupação em relação ao ano de 2025. Profecia de número 1. Criado em 1947 pelo Comitê Editorial do Boletim de Cientistas Atômicos da Universidade de Chicago, o chamado Relógio do Juízo Final vem alertando há décadas sobre um único e terrível destino. O mundo está em contagem regressiva para o seu fim. Baseado em análises globais e cálculos científicos, o relógio simboliza o quão perto estamos de uma catástrofe que poderia exterminar a humanidade. Em 2024, o relógio chegou ao ponto mais próximo da meia-noite de toda a sua história: 90 segundos. Para entender a gravidade da situação, basta lembrar que durante a Guerra Fria, no auge da crise dos mísseis de Cuba, o maior incidente nuclear do século XX, o relógio marcou 2 minutos para a meia-noite. Hoje, estamos a apenas 1 minuto e 30 segundos. Especialistas preveem que para 2025 o relógio poderá avançar ainda mais, talvez para 30 segundos da meia-noite, devido ao lançamento de mísseis nucleares de advertência pela Rússia contra a Ucrânia e a autorização da OTAN para o uso de armas de longo alcance contra o território russo. Segundo Putin, isso já configura uma guerra não declarada entre a Rússia e a OTAN. Além do perigo nuclear, o relógio agora também leva em conta as mudanças climáticas, com muitos cientistas acreditando que 2025 será o ponto sem retorno. Nesse ano, as emissões globais de carbono poderiam alcançar níveis tão altos que o colapso ambiental se tornaria irreversível, mesmo com medidas emergenciais. Embora não seja uma profecia no sentido tradicional, o relógio do juízo final
tem sido a previsão mais precisa e alarmante de todas, refletindo o consenso entre os cientistas de que a humanidade está em um caminho autodestrutivo. Ironicamente, quando a previsão se cumprir, não haverá ninguém vivo para confirmar sua exatidão. Se tudo isso é apenas coincidência ou uma somatória de sinais inegáveis, ainda não sabemos. Será que estamos mais perto do que nunca do cumprimento das antigas profecias? E se 2025 for o ano em que as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixam? Mistérios cercam o futuro, mas uma coisa é certa: ele nunca esteve tão incerto, tão próximo e tão revelador. 2025 guarda muitos mistérios que ainda serão desvendados. Quer fazer parte dessa jornada? Inscreva-se agora no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com quem precisa refletir sobre tudo isso. E me diga, o que você acha? Qual dessas profecias faz mais sentido para você? Ou seria tudo apenas especulação? Deixe seu comentário abaixo, porque no próximo vídeo talvez seja sua dúvida ou sua visão que nos inspire a seguir desvendando esses mistérios. Até lá, fique com Deus. E lembre-se, os céus e a terra passarão, mas as palavras dele jamais passarão.